Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. O TPU continua sendo um enigma. Ninguém tem uma teoria viável com provas experimentais. Todo mundo tem uma opinião ou uma teoria, mas sem um aparelho que realmente funciona. Existem muitas replicações reivindicadas ou apresentações incompletas. Muitos têm mostrado como pode ser feito usando baterias, que funciona por alguns minutos, mas que não funciona como no caso do TPU, que aparentemente não usa baterias. Não existe prova de que alguém foi capaz de replicar o que vemos nos vídeos dos TPUs. Muitas informações erradas e desinformações surgiram desde que os vídeos foram postados na internet em 2006, lá no fórum do Overunity, que seria extremamente difícil para um recém-chegado nesse assunto do TPU separar o que é verdade do que não é. Existem algumas pessoas experientes que estavam lá no fórum do Overunity quando foram postados esses vídeos lá em 2006. Tudo que lemos de real sobre o TPU é o que se vê e ouve nos vídeos originais das apresentações. Algumas coisas podem ser observadas e deduzidas a partir dos vídeos. Por exemplo, não vemos baterias. O aparelho ele produz alta tensão, alta corrente, em corrente contínua e com frequência mais ou menos em 5 kHz. Efeito giroscópio: os aparelhos em alguns casos apresentam efeito giroscópio quando segurados no ar. Gera eletricidade sem uso de qualquer combustível fóssil, de qualquer fonte de energia que precise ser reposto depois. Segundo o inventor Steve Mark, a fonte seria o campo eletromagnético da Terra. Tá aí, se essa for a fonte, bem, vamos ver mais algumas coisas que poderia ser. Os aparelhos também eram muito leves, considerando a densidade de eletricidade, e não podia conter tecnologias de baterias conhecidas na época, ou seja, teriam que ser baterias muito grandes para alimentar os aparelhos que vemos nos vídeos. Os aparelhos foram movimentados enquanto acendia as lâmpadas e não foi percebido fios ocultos ou indução de radiofrequências ou baterias grandes ali por perto. Os aparelhos alimentavam várias lâmpadas conectadas em série por um bom tempo. Os aparelhos também eram desligados e religados após o resfriamento e em seguida ligado e voltava a funcionar normalmente. Outra coisa é também que em algumas demonstrações o Steve ele causou um curto-circuito em algumas unidades para demonstrar o quanto de eletricidade o aparelho era capaz de fornecer. Pela descarga que podemos observar durante o curto-circuito, que mostra um clarão muito forte no momento do curto-circuito, nós podemos perceber que o aparelho é capaz de gerar muita corrente. Observem que é um clarão muito grande. Ele está usando ali como se fosse um fusível, alguma coisa. Observe o momento do clarão, quando ele encostar os cabos ali. Vejam que é muito forte. Isso demonstra como se fosse uma corrente altíssima que está correndo ali. Chega a sair fumaça e ele logo joga fora ali o objeto que queimou. As pessoas em volta estão bastante admiradas, são potenciais investidores ali. Lembrando que estes vídeos eles foram feitos ali nos anos 90, no caso desse vídeo em 97, e o próprio Steve ele não tinha interesse em publicidade, ou seja, em estar demonstrando para muita gente o seu aparelho. Tanto é que estes vídeos só vieram a ser publicados na internet e o público tomou conhecimento já agora em 2006, ou seja, nos anos 2000. Observe que essa unidade aí que está em cima da mesa, ela
ela produz bastante eletricidade. Eles cortam a unidade para mostrar que não tem baterias, corta ali uma das unidades e mostra às pessoas em volta o que tem dentro. As imagens não são muito claras, né? A gente não consegue uma imagem nítida. Naquela época não tinha imagem de alta definição. O que temos é o que vemos aí nos vídeos. Eles pegaram uma unidade, cortaram ela e as pessoas estão ali analisando, verificando se tem baterias ou não. Pelo tamanho dessas unidades, para ter baterias tinha que ser uma bateria com alta densidade energética. O que naquela época, até hoje praticamente não existe uma bateria com uma densidade tão grande que fique por tanto tempo alimentando vários aparelhos, como é o caso das demonstrações que ele faz aí. Então ele está mostrando ali ao pessoal. Ele não mostra o principal, que seria as unidades de controle que ficam dentro da CPU, da TPU, ou seja, no meio da TPU ele coloca um circuito de controle, que seria onde está o segredo do aparelho. Eu vou mostrar para vocês algumas patentes que muita gente nos fóruns dizem que são patentes que Steve se baseou para fazer o seu aparelho. Na verdade, eu andei investigando algumas, pode até ter alguns indícios, né, de que seja realmente uma, mas tem um específico que eu até coloquei um X para demonstrar que aquela patente não seria a patente exatamente do TPU, porque essa patente ela foi patenteada em 2005 e o TPU, pelo que podemos ver nos vídeos, dos anos 90, de 96, 97, é o que vemos nos vídeos. Ou seja, muito antes disso, o inventor já vinha trabalhando nesse aparelho. Então essa patente eu vou mostrar para vocês. Ela não seria a patente que, por exemplo, impediria o Steve Mark de patentear novamente. Aqui é apresentado uma das unidades TPU grande. Dado um close no centro da TPU, onde podemos ver o circuito de controle, mas devido à qualidade da imagem não fica bem nítido os componentes que estão ali no meio da TPU. Observe que são vários fios indo para bobinas, tem dissipadores de calor. São componentes que a gente observa, mas que não dá para entender exatamente do que se trata e como são feitas essas ligações. Não existe um esquema dessas ligações dessa TPU. Essa unidade grande que está sendo mostrada, ela produz mais de 800 volts. O que nós vimos lá mais atrás, anteriormente, a unidade que ele apresentou deu um curto-circuito para demonstrar a alta amperagem que essa unidade produz. Ela está em cima de uma mesa e está conectada a várias lâmpadas em série. Observem os detalhes. A pessoa que filmou na época procurou mostrar o máximo de detalhes possível. Então observe. Aqui eu estou mostrando do lado uma das patentes que seria uma das patentes de Nikola Tesla que inspirou a construção desse aparelho TPU. Observe o ano que foi feito. Pode ser que tenha inspirado, muitas patentes de Nikola Tesla inspiraram vários inventores depois dele. E a TPU, como vemos aí, é algo parecido, mas essa invenção ela se refere a outra coisa. Quando Nikola Tesla, essa patente, quando Nikola Tesla patenteou, se refere a outra coisa. Depois eu vou ler essa patente para vocês em um outro vídeo. Mas continuando o close em cima da TPU, podemos ver que tem alguns capacitores eletrolíticos ali, capacitor grande não polarizado, é o que está aparecendo aqui essa unidade. Aqui eu trago mais uma patente para vocês, já a gente vai comentar bastante sobre essas patentes,
Vejam que vimos ali na TPU alguns botões de controle e provavelmente deve ser para ligar e desligar as unidades. Olhem só, a pessoa procurou captar o máximo de imagens para a gente entender do que se trata, né? Ou no caso para eles entender, já que eram possíveis investidores. Vejam que foi bastante filmado. Pena que essas imagens não tinham a qualidade, não tem a qualidade que a gente gostaria. Veja que ele está com a unidade pequena, a pessoa ali ou tomou um choque ou se assustou, mas no caso é ele mesmo. Veja que está sendo medido ali, é uma das unidades pequenas do TPU que está sendo demonstrada agora. Aqui mais uma patente. Essa patente não é uma patente de Nikola Tesla, é uma patente de um órgão norte-americano. Eu deixo as descrições das patentes aí para que vocês possam pesquisar. Eu vou também deixar nas descrições as patentes. Essa em específico aí é de um órgão norte-americano. E o pessoal esse pessoal aí foram lá na casa do Steve Mark. É uma história que o pessoal conta nos fóruns. E aqui está sendo demonstrada ainda a unidade pequena, o TPU, ou seja, ele entendia o princípio de funcionamento e fazia várias unidades de tamanhos diferentes. Aqui eu trago mais uma patente também de Nikola Tesla. Essa daí seria a patente do motor de indução de Nikola Tesla, o que teria inspirado a TPU por conta dos campos magnéticos rotativos. Eu vou também trazer em um vídeo futuro a leitura dessa patente aí, que é bem interessante. E aqui eles continuam fazendo os testes lá na unidade TPU, a unidade pequena. E observem que eles botam carga lá, acende lâmpadas. Essa unidade eles colocam lá num inversor e a partir desse inversor eles ligam furadeiras, serra mármore, TV. Botam um monte de carga para funcionar com a TPU pequena. E a unidade funciona normalmente, como se fosse uma bateria alimentando um inversor. Observem que ele coloca ali um ímã ao lado aquele ímã, ele está colocando o ímã em volta da TPU, seria para acionar algum componente ali dentro da TPU para iniciar o processo. E essa é a patente que muitos alegam ser a patente do TPU. Eu não acredito que seja, porque essa patente aí ela é de 2005. Ou seja, um ano antes de ter aparecido os primeiros vídeos lá no fórum do Overunity do TPU. Então essa patente aí, vocês podem pesquisar sobre ela, aparentemente não seria. Inclusive eu vi comentários em outro fórum das pessoas dizendo que essa pessoa que patenteou confirmou que não seria a patente do TPU. O TPU, como eu já falei em outro vídeo, ele não foi patenteado porque já existiam patentes que tinham dados que o Steve Mark teria usado no TPU. Eu vou deixar a descrição de todas essas patentes que eu mostrei aí no vídeo, na descrição, caso vocês queiram pesquisar. E as de Nikola Tesla, em outros vídeos eu vou trazer a leitura, que é bastante interessante, para a gente ter uma noção. Então este aparelho, ele é um aparelho realmente muito enigmático pelo fato do inventor não gostar de publicidade em relação a esse aparelho, tanto é que demorou muito para esses vídeos vir a público, né? Ou seja, ele tinha um certo receio. E também esse inventor, o Steve Mark, ele já faleceu, né? Ele faleceu há algum tempo. Mas o fato é que só temos de concreto esses vídeos, ou seja, esses vídeos que foram postados e estão aí na internet, mas que não tem muito mais informações a respeito, a não ser as informações colhidas dos próprios vídeos, né? Que teve algumas pessoas que analisaram detalhadamente cada parte do vídeo e chegaram à conclusão
algumas conclusões de como o aparelho funciona. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.